É algo que muita gente quer saber, porque os tratamentos para os transtornos ansiosos muitas vezes não dão certo. E a gente vai responder para vocês quais são os motivos principais que levam a isso. Então, de modo geral, como é que ocorre uma consulta médica? Né? Então, normalmente, como é? Você vai no médico, o médico vai perguntar a você o que é que você vem sentindo, e naquele momento, às vezes a pessoa está até um pouco ansioso, isso é o normal para quem tem transtornos ansiosos, e você lembra de alguns, né? Palpitações, tremores, um aperto no peito, formigamento, e fica lá tentando lembrar de alguns outros, mas acaba não lembrando. E quando você fala os seus sintomas, isso é a pergunta normal, é perguntar quanto tempo você tem esse sintoma. Isso aí pode fazer um mês, 2 meses, 2 anos, não importa. Mas normalmente pode ou não, não é obrigatório os transtornos ansiosos, os sintomas ansiosos começarem após algo. Mas a pessoa pode dizer, começou depois que eu perdi o emprego, pode dizer depois de um fim do relacionamento, ou simplesmente iniciaram, certo? Isso aí pode acontecer depois de algo ou também depois de algum fator desencadeador. E também é comum, ó. Vamos ver se você se identifica. Após você falar seus sintomas, dizer há quanto tempo, normalmente por que começou, o médico vai lá e diz: ah, que bom, é só uma ansiedade. Você fica extremamente satisfeito com aquilo, porque viu que não tem nada grave com aquilo ali, é uma ansiedade. Mas, olha só, meus queridos, o que é que em casa você estava pensando? Você pensou em inúmeros outros sintomas que lá, na hora da consulta, você pode esquecer. Então, você esqueceu de falar que está tendo dor de cabeça, que às vezes tem falta de ar, que às vezes tem problemas intestinais, pode funcionar muito, pode não funcionar, náuseas, alterações de pressões, alterações com pressão ou dor no peito, sudorese excessiva, tensões musculares e entre outros. E lá na consulta, às vezes a pessoa não lembra e falar esses sintomas, não saber, e aí você acabou não sabendo se esses sintomas são normais ou de uma outra patologia ou é da ansiedade. E aí o que é que acontece? Às vezes até no meio da consulta você chega e diz: ah, doutor, eu lembrei de mais alguma coisa, mas aí já passou o tempo da sua consulta e a médica lá, às vezes de uma forma que ela tem que seguir o atendimento, né? Ela diz: nosso tempo acabou e a gente vai conversar mais na nossa próxima consulta. Ó, terminou a consulta, o médico lá no final da consulta vai chegar para você e vai dizer assim: ó, vou te passar uma medicação. Às vezes você nem entende muito bem, mas vai lá, a médica falou para você qual era o remédio, você vai na farmácia, compra aquela medicação e vai tomar de 8 em 8 horas, ou de 12 em 12, ou só uma vez por dia. Vai deixar algumas recomendações de, por exemplo, pense mais positivo, ou não leve as coisas a tão sério. Pode deixar aqui anotado algumas recomendações, o que é bom. Mas, de modo geral, funciona isso? Felizmente, pessoal, o que a gente vê é que a medicação e umas recomendações muito subjetivas acabam não funcionando. E é justamente isso que a gente vai falar para vocês aqui. O porquê não funciona. Então, a gente traz aqui para vocês o que deveria acontecer, o que deveria você saber mais sobre os seus transtornos ansiosos. Por exemplo, o que é que causa mais, além dos sintomas ansiosos, mais alguma coisa pode me acontecer? O paciente sai da consulta muitas vezes sabendo apenas que é uma ansiedade. A gente tem que lembrar que a ansiedade não é uma doença. A ansiedade é uma emoção, é um sintoma de outra coisa que não é patológico. Então, a ansiedade por si só não é patológico. O que é patológico são os transtornos ansiosos. Então, a pessoa sair de uma consulta deveria ter uma noção mais ou menos de qual é o seu transtorno ansioso. Então, às vezes eu atendo uma pessoa ou outra que há mais de 10 anos vem num tratamento e eu pergunto qual foi o diagnóstico, qual é o seu transtorno ansioso, e a pessoa diz: não, eu perguntei, o médico também nunca me disse. E a pessoa também não sabe que existem fatores que irão fortalecer não só o corpo como a mente para finalmente te levar a um enfrentamento dos sintomas ansiosos. Então, quando você tem esse conjunto, vai ficar bem mais fácil você tratar a sua ansiedade. Então, olha só, de modo geral, pessoal, é importante saber isso, porque algumas coisas são muito claras de alguns sintomas que você vê. Então, como um iceberg, você vê ali, digamos, 10 a 20% que está fora, mas o que pode acontecer no futuro, às vezes as pessoas não sabem que pode acontecer mais algo, mas pode sim acontecer. Então, por exemplo, tremores, aperto no peito, oscilação de pressão, sensação de queima no estômago, isolamento social, excesso de pensamento, isso é o que as pessoas sabem de forma consciente.
Mas há, sim, algumas coisas que a longo prazo a ansiedade pode causar. Então, por exemplo, essa oscilação de pressão em pessoas que têm um aneurisma, esse aneurisma pode romper. Então, a pessoa está com a pressão baixa ou normal dela e, de repente, durante uma crise de ansiedade ou um momento ansioso, essa pressão pode subir e causar até um AVC. Ela pode ter queda na produtividade em trabalho em outros momentos da sua vida. O excesso de suco gástrico, como o pessoal às vezes diz, é uma gastrite ansiosa, mas pode sim, em pessoas propensas, ter o risco de uma gastrite mais forte e até uma úlcera. Diminuição da renda, a pessoa não trabalha efetivamente, às vezes evita o local de trabalho, isso não é incomum. E uma piora do isolamento social. Então, no início da ansiedade, é apenas o isolamento, mas depois há uma piora onde a pessoa acaba ficando restrita em casa, às vezes até com medo de sair sozinho de casa. Infelizmente, esse isolamento pode levar a um risco aumentado de autodestruição e há estudos agora recentes que estão relacionando as pessoas com transtorno ansioso maltratados com o estresse oxidativo que pode levar a um Alzheimer no futuro. Então, esses são consequências, digamos assim, de um transtorno ansioso não tratado. Então, existe aí 3 erros que nas consultas mais convencionais não acabam sendo passados para as pessoas. Então, conhecimento sobre a ansiedade, tá certo? O processo neuroevolutivo da ansiedade, os tipos de ansiedade, qual é o seu transtorno ansioso. Então, fala um pouco sobre isso aqui, ó, que a gente está vendo, por exemplo, todos nós que estamos aqui somos descendentes do que a gente chamou homens das cavernas. E essas pessoas tinham alguns que tinham os transtornos por causa do aprendizado ansioso. Então, por exemplo, um cidadão que estava lá tentando caçar uma lebre e no local onde ele acostumava ver lebres, ele encontrou um tigre dentro de sabre. Isso é o que a gente chama de aprendizado de ansiedade. Então, toda ansiedade, na verdade, ela é o que a gente chama de um medo aprendido. A ansiedade por si só não é uma doença, mas sim o transtorno ansioso que você, por algum motivo, acabou levando você a ficar ansioso em determinadas situações, foi o que a gente chama de medo aprendido. E isso vai levar a vários tipos de transtornos, a depender da sua genética. Então, aqui no exemplo, o homem das cavernas estava pronto para caçar uma lebre, mas no local onde ele acostumava ver a lebre, ele encontra um tigre dentro de sabre. Então, ele passando, só ele passar perto de qualquer moita, mesmo que esteja a lebre aqui e a moita balançou, ele pode achar que é o tigre dentro de sabre e sair correndo. Ou seja, ele aprendeu que aquele local não é mais seguro como ele achava que era. Então, basicamente, pessoal, existem vários tipos de transtorno, por exemplo, transtorno específico de ansiedade, medo de altura, medo de borboleta, medo de aranha, medo de várias coisas. Mas os transtornos básicos da ansiedade são esses aqui, tá certo? Transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, agorafobia, fobia social, o transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, e o transtorno de ansiedade e doença. Então, é importante, sim, você saber os seus sintomas ansiosos e enquadrá-los aqui, porque isso no futuro vai te levar a um tratamento mais eficaz em algo que a gente vai te falar adiante. Então, o segundo erro é que muitas pessoas não conhecem o que a gente chama de fatores fortalecedores para enfrentar a ansiedade. Então, existem sim 7 fatores, que não fui eu que criei esses fatores são cientificamente comprovados, e a gente vai falar um pouquinho deles no próximo slide, que esses fatores são não medicamentosos e deixam as pessoas bem, digamos assim, mais fortes psicologicamente para enfrentar a ansiedade, inclusive pessoas não ansiosas ou qualquer outro transtorno, fica mais difícil quando você pratica esses fatores. E que fatores são esses, pessoal? Aqui na figurinha, a gente já dá um sinal aqui, ó. Sono, nutrição, respiração, hobbies, rotinas, entre outros. Então, quando a gente fala em transtorno ansioso, todo mundo vai ter uma carga genética que, se sensibilizada, vai sim se transformar em um transtorno ansioso, ou um transtorno depressivo, ou qualquer outro transtorno mental. Mas, especificamente aqui, nossa carga genética para a ansiedade, ela nunca é superior a 50%. Então, ninguém nasce por si só ansioso. Você vai ter que ter aí as suas experiências e os problemas em neurotransmissores, ou seja, ou não está produzindo neurotransmissor suficiente, ou a tua própria ansiedade fez com que haja uma recaptação dos neurotransmissores e acaba não funcionando. São eles serotonina, dopamina, noradrenalina.
Então, todas as vezes que você tem um desequilíbrio nessa balança, por um motivo ou por outro, você vai acabar tendo a ansiedade. Então, aqui a carga genética ela não muda, sempre vai ser a sua carga genética que você nasce, é a mesma que você vai morrer, mas os neurotransmissores podem sim estar afetados, ou a sua carga genética associada com as suas experiências, que são experiências não só de vida, mas experiências que você pode adquirir, como atividade física, exercício de respiração, mindfulness, que a gente vai falar. Então, toda vez que desequilibra essa balança, há sim um potencial bem maior de você vir a desenvolver um transtorno ansioso. Então, os fatores, falando individualmente, sono, alimentação, atividade física, respiração, hobby, ter uma rotina regular, práticas de mindfulness. Então, todo paciente ansioso deveria conhecer isso aqui. Ou o médico deveria falar, ou ele deveria orientar você a procurar profissionais outros, como nutricionista, para te falar o que é bom para a ansiedade e o que é ruim para a ansiedade. Você deve eliminar da sua alimentação ou colocar na sua alimentação. Tanto para o sono, o que é que você precisa de algum nutriente que vai fazer aprofundar mais no sono, o que é que está atrapalhando o teu sono. A atividade física, onde você vai ter aí não só o acompanhamento médico, para ver como é que está a sua saúde geral, mas também o acompanhamento de um profissional da educação física. Respiração, às vezes pelo fisioterapeuta, ou o próprio médico também pode fazer isso. Conexões sociais e hobbies, a gente até diz assim, se você tem uma companhia ruim, você vai ter problemas na sua saúde mental. E ter uma companhia boa fica mais difícil de você adoecer da sua saúde mental. A rotina é o que a gente chama de previsibilidade. Se você tem uma rotina, você não vai tornar-se ansioso porque você sabe já o que vai fazer. E o mindfulness, que são técnicas de você deixar o corpo e a mente no mesmo local. Então, isso aqui tudo dá para você desenvolver nas suas experiências. O terceiro erro é não indicar uma terapia qualquer. Mas a terapia que mais funciona, que as pessoas não sabem, é a terapia cognitiva comportamental. Ela é dita padrão ouro para os tratamentos ansiosos. Independente de você estar fazendo tratamento com remédio ou não, fazer a terapia cognitiva comportamental é excelente, não tenha dúvida. Então, não conhecer isso é um outro erro que alguns médicos ou não recomendam, por não conhecer, ou às vezes até não acreditar. Então, o que é a TCC? Né? Todo mundo nasce com a capacidade, sim, de fazer a sua TCC, a sua terapia cognitiva comportamental, porque a gente diz assim, você já nasce com essa caixa de ferramentas no seu cérebro, você apenas não sabe utilizar essas ferramentas. Então, eu dividindo aqui o nome terapia cognitiva comportamental, então, terapia são tratamento das questões emocionais através de habilidades mentais, que é o que você vai adquirir, é o que você vai ter como experiência também, para melhorar ações em resposta a estímulos internos, ou seja, seus pensamentos, ou externos, que são as situações. E existe uma terapia cognitiva comportamental para cada tipo de transtorno ansioso. Então, existe a terapia cognitiva para transtorno de ansiedade generalizada, para o transtorno de pânico, agorafobia, transtorno de fobia social, ansiedade, doença, o transtorno obsessivo compulsivo e o pós-traumático. E é sempre assim, identificar os seus sintomas, por isso que é importante você saber se aquele sintoma é da sua ansiedade, é um sintoma normal, é de outra doença, questionar aquele sintoma e trazer aquele sintoma para algo mais real, que é substituir por algo mais real, e finalmente ressignificar. Então, isso tem que ter em praticamente todo transtorno, todo tratamento de transtornos ansiosos. Então, eu trago aqui um exemplo de uma situação, por exemplo, no trânsito. Então, o trânsito é apenas a situação. O trânsito ele não quer lhe fazer mal ou quer lhe fazer bem. Só que quando você já entra em um trânsito pesado, você vai levar você a pensamentos, que a gente diz pensamentos automáticos, vão gerar emoções, essas emoções vão gerar ações. Ou seja, a emoção é estar com raiva, é uma emoção ruim, vai dar uma reação, uma ação um pouco, às vezes, desproporcional, dependendo da pessoa. Tem gente que vai para o trânsito por algum motivo tem uma reação boa. Isso também é disfuncional, mas você deveria encarar o trânsito como uma reação neutra. O trânsito ele não é contra você nem a favor de você. Não é que você vai ficar feliz nem triste. É esperar passar. E é assim que a terapia cognitiva comportamental ela vai agir. Só que não é tão simples, né? Então você não vai agir em todo o circuito da terapia, mas sim nesse momento entre a situação
e o pensamento. Você vai automatizar o seu pensamento para ele não gerar experiências ruins. Então, a partir do momento que você tem a situação, só lembrando, as situações, elas não são contra você, nem a favor de você. Tem situação, por exemplo, numa festa, onde pessoas vão ter a reação de medo, vão ter a ação de colocar a mão no rosto e ir embora. Qual é o esperado? Seria a reação de alegria. Mas tem gente que vai para uma festa e fica apático. Isso aqui é uma reação disfuncional. Então, olha só, pessoal, pensando nisso tudo que a gente falou para vocês, eu criei um curso. Então, essa aulinha que a gente deu para vocês é uma amostra grátis, digamos assim, de um curso onde vai ter todo esse processo. Vai ter o processo do conhecimento, do fortalecimento e do enfrentamento. E esse curso é um curso que você pode assistir em qualquer local. Você pode comprar ele e assistir ele em qualquer local. Então, que curso é esse? Então, são os 3 pilares mais eficazes para controlar a ansiedade, que aqueles 3 erros lá que a gente viu, a gente criou um pilar para cada erro, ou seja, consertar cada erro. A gente já deixa um dadozinho aqui para vocês, ó, cerca de 26% dos nossos jovens estão sofrendo com algum transtorno de ansiedade, e aqui me apresentando, eu sou médico, atuo na área da psiquiatria, sou professor universitário, atuo também lá no internato da psiquiatria. Então, então, para cada erro daquele que a gente viu, a gente criou um pilar. Ou seja, se você não conhece, há o pilar do conhecimento da ansiedade, de modo geral, e da sua ansiedade. A gente criou um pilar para falar detalhadamente de cada fator fortalecedor, aquele lá que a gente falou, sono, respiração, mindfulness. E também há um pilar para auto-aplicar as terapias cognitivas comportamentais voltadas para a sua ansiedade. Então, você pode, lógico, fazer de todos os outros transtornos ansiosos, mas preferencialmente faça primeiro da sua. Então, o que é que eu quero com esse curso? O objetivo é claro e único, é que esse curso sirva para você como uma ponte de um estado para você sair da sua realidade atual de sofrimento com ansiedade para uma realidade futura onde você vai ter mais controle com a sua mente e vivendo livre da ansiedade, como qualquer pessoa, e se sentindo extremamente bem. Oh, o que é que vem nesse curso? Né? O que é que vem no curso? Quando a gente elaborou esse curso, a gente passava esse curso, às vezes individualmente, para cada paciente, ficava um valor muito alto, porque cada aula que a gente passava era como se fosse uma consulta, e chegava a esse valor aqui, de R$ 2.500. Mas não é esse valor que a gente vai cobrar para você adquirir esse curso, né? Mas primeiro vamos falar, então, o que é que vem nesse curso, pessoal? Primeiro, é algo inédito, eu não conheço, você sim pode comprar, lógico, falando de ansiedade, falando dos fatores, inclusive, você vai encontrar muito individualizado os fatores, e falando da TCC, mas em um curso único, falando dos 3 pilares e detalhando cada um individualmente, lógico. É a primeira vez, eu não conheço isso, eu procurei muito para indicar para os meus pacientes que não encontravam. Então, alguns pacientes que quiseram fazer de forma individualizada, a gente fez. Então, é um curso online, totalmente online, você compra a videoaula, vai assistir a hora que você quiser, vai descobrir tudo sobre ansiedade, tudo sobre os fatores. Ao todo são 55 aulas, tá certo? Aulas que a gente variou aí de 3 minutos a 20 minutos por aula, por aí, não são aulas extensas, são aulas que você não vai nem perceber que está aprendendo, porque são aulas dinâmicas, com esquemas, com aqueles quadros lá, vocês vão perceber que é algo extremamente dinâmico. Então, junto com o curso, pessoal, vai o e-book do curso, onde você vai poder assistir esse e-book em qualquer local. Você está lá no seu celular, quer ler alguma coisa, quer tirar uma dúvida de algo que já assistiu, vai lá e vai ver. Também vou deixar aqui a forma de interromper, que é algo que você vai encontrar bem separado, às vezes não encontra, mas uma aula explicando as 3 técnicas mais eficientes de interromper uma crise de pânico. Então, isso tudo, pessoal, quando a gente pensou que é o valor normalmente que as pessoas pagam por todo o curso presencial, é algo em torno de R$ 2.500. Mas o que é que a gente tinha pensado para vocês? É que, na verdade, para os pacientes que me acompanham, eu fazia esse valor. Mas se você for fazer isso com qualquer médico, não tenha dúvida, de forma presencial, vai ficar um valor aí mais do que R$ 5.000 por baixo. Então, o que eu quero propor para vocês não é um curso que você vai gastar aí R$ 2.000 ou R$ 1.000, nada disso não.
a gente decidiu o seguinte: espero vender para mais do que uma pessoa e o valor vai cair bastante. Então, quanto a gente vai cobrar pelo curso desse? A gente vai cobrar o valor de uma única consulta. Então, se eu vender esse curso para 10 pessoas, já vou ter o dinheiro de ter investido o tempo de ter gravado essas aulas, de ter feito o PDF, que levou aí mais de um ano. As pessoas às vezes acham que um curso desse é algo que você faz no final de semana, isso é impossível. Então, é um curso que leva mais de um ano para você ter a bibliografia, preparar as aulas, preparar o PDF. Então, seria o preço, o valor de uma única consulta. É algo que vocês não vão encontrar. Então, quem quiser comprar, logicamente, à vista pode. Quem quiser comprar ele de forma dividida, vai dar em torno de R$ 26 por mês, R$ 29,63 por aí por mês. E tem um detalhezinho. Quando as pessoas compram um curso pela internet, muita gente não sabe. Esse curso ele fica hospedado dentro de uma empresa, tá certo? E essa empresa ela só repassa o valor para as pessoas depois que não houve o estorno, ou seja, você tem 7 dias para ir assistindo às aulas. São 55 aulas, então você vai assistir aí, por exemplo, 10 aulas, não era o que eu achava, então vou pedir meu dinheiro de volta. Então você não tem o que perder. Se você gostar do curso, que é o que vai acontecer, você vai manter esse concurso e depois de 7 dias a empresa me passa o dinheiro. Se até 7 dias você não gostar, você pede lá o estorno, esse dinheiro que não estava comigo ainda, estava no poder da empresa, é devolvido. E você não precisa justificar nada, nem para mim, nem para ninguém. Tá certo? É algo automático mesmo. E, finalmente, agradeço aqui a todos, muito obrigado a todos e a todas. Eu já posso dizer que são ex-ansiosos. Muito obrigado.